Glória a Deus, né? Você que pudesse colocar de pé, em referência à palavra do Senhor, livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Todos acharam? Amém? E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus. Nós vamos tomar por tema da mensagem nesta noite o poder de uma visão. A palavra de Deus, ela diz que o rei da Síria, ele fazia guerra a Israel, e ele consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Ou seja, estavam ali armando as suas emboscadas. Mas o profeta Eliseu, ele enviou mensagem ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. E isso aconteceu nenhuma nem duas vezes, mas muitas vezes, até o ponto do rei da Síria ele achar que estava sendo traído pelos seus servos, até o ponto dele achar que havia ali entre eles um espião. E o rei da Síria disse para os seus servos: não me faça saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Mas um dos seus servos disse: não, meu senhor, mas é o profeta Eliseu, que está em Israel. É ele que faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Então o rei da Síria, ele perguntou onde ele está, e disseram: eis que ele está em Dotã. E o rei da Síria, ele mandou para lá então um grande exército com cavalos e carros, o qual chegaram ali durante a noite e cercaram ali toda aquela cidade. E o moço então do homem de Deus, ele se levantou muito cedo, e abrindo ali a porta, ele vê agora um poderoso, um forte exército com cavalos e carros, o exército do rei da Síria. E ele diz: ai, meu senhor, o que faremos? Mas o profeta Eliseu diz para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmãos, tanto o moço do homem de Deus, como o profeta Eliseu, eles estavam vendo a mesma situação, mas a diferença estava na visão. O moço do homem de Deus, ele tinha uma visão natural da situação. Ele só conseguia ali enxergar
o exército do rei da Síria com cavalos e carros ao redor do monte, ao redor da cidade. Mas o profeta Eliseu, ele era um homem de visão, ele tinha visão espiritual. O profeta Eliseu, ele viu ali também o exército do rei da Síria, mas o profeta Eliseu, ele viu um pouco mais além do exército do rei da Síria. Ele viu também o exército do Deus vivo, do Deus de Israel. Ele vê que o monte estava agora, ao redor do monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor do profeta Eliseu. A visão natural é aquela em que nós só conseguimos ver, enxergar aquilo que os nossos olhos físicos nos mostram. Aquele moço do homem de Deus, através da sua visão natural, ele só conseguiu ver, ele só conseguiu enxergar o problema. Ele só enxergou ali o grande exército do rei da Síria. Eu pergunto a você nesta noite: como você tem visto a atual situação em que nós estamos vivendo? Como que você tem visto a pandemia, o atual momento em que nós estamos vivendo em nossa nação? Se você estiver vendo através da ótica natural, se você estiver vendo somente do ponto de vista natural, certamente nós vamos ficar desesperados. Certamente você, como aquele moço do homem de Deus, que quando ele abre ali a porta, quando ele vê ali o grande e poderoso exército do rei da Síria, ele se desesperou, ele começou a dizer: ah, meu Senhor, o que faremos? Porque ele tinha uma visão natural da situação. Nós também, se nós tivermos somente uma visão natural da situação em que nós estamos vivendo, nós vamos nos desesperar, porque só vemos problema, só vemos dificuldade, só vemos desemprego, só vemos fome, só vemos morte por todos os lados, porque a visão natural, ela conduz o homem ao desespero. Nós, cristãos, nós precisamos enxergar cada uma das nossas situações em que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Nós precisamos enxergar pela ótica espiritual. Nós precisamos ver a nossa situação, os nossos problemas, a nossa dificuldade. Nós precisamos ver através das lentes da palavra de Deus. Nós precisamos ver a nossa situação à luz da palavra de Deus. O salmista, ele disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é uma lâmpada, ela é luz. A palavra de Deus, ela vai nos trazer a orientação, a direção, a solução, a provisão. Nós precisamos aprender a andar na luz da palavra de Deus. O profeta Eliseu, ele era um homem de visão. Ele tinha visão espiritual.
Como eu disse no início da mensagem, ele não vê somente o exército do rei da Síria, mas ele enxerga mais além. Ele enxerga agora o grande e poderoso exército, o exército do Deus vivo, com cavalos e carros de fogo. Por isso ele disse para o seu moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele orou a Deus. Ele disse para o Senhor: Senhor, abra os seus olhos para que ele veja. Mas qual olhos o Senhor? Ele queria que o Senhor abrisse. Seus olhos físicos já estavam abertos, mas o profeta agora, ele ora para que Deus pudesse abrir os seus olhos espirituais. Ele ora para que Deus pudesse agora abrir os olhos do seu espírito. Então, queridos, visão espiritual é, em primeiro lugar, nós enxergarmos na dimensão do espírito, é enxergar no reino do espírito. Eliseu, ele era um homem que ele tinha visão aberta, ele tinha visão espiritual. Por isso que ele pôde conhecer ali os planos, os projetos do rei da Síria. E ele então mandava mensageiros dizer ao rei de Israel: olha, guarda-te de passar em tal lugar, porque os sírios desceram ali, eles armaram ali as suas emboscadas. E o rei de Israel então se guardava, se desviava de passar por aquele lugar. Visão espiritual é, em primeiro lugar, ver na dimensão do espírito. Mas visão espiritual é também, em segundo lugar, ver pelos olhos da palavra de Deus, pelos olhos da fé. Nós vemos em Hebreus capítulo 11, onde a palavra de Deus ela fala sobre os heróis da fé. Moisés, ele nos é dado como um exemplo de um homem de fé. A palavra de Deus diz em Hebreus 11, 27, que pela fé Moisés, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ele estava firme, como vendo o invisível. Moisés, ele permaneceu firme, ele deixou o Egito, ele não temeu a ira do rei, porque a palavra diz que ele estava firme, como vendo o invisível. Como que Moisés, ele estava vendo aquilo que é invisível? Pelos olhos da fé. Digam amém. Pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé, ele estava contemplando aquilo que não podia ser visto pelos olhos físicos. Pelos olhos da fé, Moisés, ele já estava contemplando a sua liberdade, a sua vitória. Pelos olhos da fé, ele podia contemplar alguém que era maior do que o rei do Egito, alguém que podia guardá-lo, alguém que podia protegê-lo, alguém que podia livrar. Pelos olhos da fé, Moisés, ele pôde contemplar a grandeza do Senhor. Vamos ver um outro exemplo. A palavra de Deus nos fala também sobre Josafá. Josafá, em 2 Crônicas 20, quando Josafá, ele esteve diante de um grande problema, porque 3 reis uniram os seus exércitos e vieram então contra Josafá, e mensageiros trouxeram notícia para ele, disseram: olha, eis que vem contra ti uma grande multidão, e já estava bem perto. Então Josafá, ele se pôs a buscar ao Senhor com toda Judá, com toda Jerusalém, e o Espírito do Senhor se manifestou no meio da congregação, e usou ali um jovem chamado Jaziel, e o Senhor trouxe uma palavra e disse: olha, nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estai de pé, e vede a salvação que o Senhor vosso Deus vos
dará. Como que Josafá e toda Jerusalém e todo Judá, como que eles iam ver a salvação do Senhor? Através dos olhos da fé. Amém, meus irmãos? Pelos olhos da fé. A palavra diz nesse texto, Deus estava falando para eles: olha, nesta peleja, vocês não têm que pelejar. Deus estava dizendo para eles: olha, vocês não vão precisar lutar, vocês não vão precisar pegar em armas, vocês não vão precisar pegar a espada. A vitória não vai vir pela luta, não vai vir pelo combate. Deus estava dizendo para eles que nesta peleja, vocês não vão precisar pelejar. Mas Deus estava dizendo para eles: tomai posição. Qual posição eles tinham que tomar? Eles tinham que tomar uma posição de fé. Eles tinham que demonstrar a Deus agora uma atitude de fé. Eles tinham que contemplar agora a salvação do Senhor pela fé. E Josafá se aconselhou com os anciões. E a Bíblia diz então, meus queridos irmãos, que ele enviou ali os cantores diante dos homens armados. Imagine você sair para uma batalha, sair para uma guerra, em vez de colocar na linha de frente os homens mais fortes, de colocar ali na linha de frente o melhor que ele poderia ter no seu exército, ele coloca agora cantores que vão adiante, louvando ao Senhor e glorificando ao Senhor e adorando a majestade santa. Por quê? Eles estavam agora contemplando pelos olhos da fé a vitória. Eles já estavam contando com a vitória. Eles já estavam alegrando-se com a vitória. A vitória já estava conquistada. Eles já estavam ali crendo na vitória por antecipação. Por quê? Eles estavam vendo a salvação pelos olhos da fé. Digam amém. Vamos para o livro de Salmos. Salmo 27, no versículo 4, falando ali a respeito de Davi. Davi, ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi, ele está dizendo que ele queria morar, ele queria estar na presença do Senhor, ele queria morar na casa do Senhor. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Como que Davi, ele poderia agora contemplar a Deus? Como que Davi poderia contemplar a formosura do Senhor? A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus, ele não pode ser visto por homem algum. Homem nenhum pode ver a face do Senhor e viverá. Até Moisés, que foi um dos profetas que mais teve intimidade com Deus, a Bíblia diz que Moisés, ele falava com Deus face a face. A Bíblia não diz que ele via a face, mas que ele falava com Deus face a face. Deus se manifestava ali no meio da congregação em uma nuvem, e Deus ali falava com Moisés, Deus conversava com Moisés, Deus trazia a Moisés orientação, direção. Deus falava com Moisés. E Moisés então ele disse para o Senhor que ele queria ver a glória do Senhor. Moisés agora queria contemplar a glória do Senhor. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus disse para Moisés: olha, eu vou colocar você na fenda da penha, e a minha glória vai passar diante de ti, e eu vou pôr as minhas mãos sobre você, e passando a minha glória, eu tirarei a minha mão, e você me verás pelas costas. Portanto, a minha face tu não verás, porque homem nenhum verás a minha face e viverá. Moisés pôde contemplar a Deus pelas costas.
Agora Davi, ele está dizendo para contemplar a formosura do Senhor. Como que Davi poderia contemplar a formosura do Senhor? Somente pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé. Davi, ele podia contemplar a formosura do Senhor. Pelos olhos da fé, Josafá, ele pôde também contemplar e ver a salvação do Senhor. Pelos olhos da fé, eles já estavam vendo a vitória por antecipação. Pelos olhos da fé, eles já estavam comemorando a vitória por antecipação. Pelos olhos da fé, eles ordenaram os cantores. Pelos olhos da fé, eles começaram a louvar ao Senhor antes de ver o inimigo sendo derrotado, porque eles já estavam contemplando a vitória pelos olhos da fé. Queridos irmãos, nós também precisamos aprender a olhar para cada situação, para cada dificuldade, para cada problema que nós estamos enfrentando. Nós precisamos aprender a contemplar pelos olhos da fé. Precisamos ver pelas lentes da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Você, falando de uma maneira literal, você não pode ver os anjos do Senhor, mas a palavra de Deus diz no Salmo 34, que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Você pode, meus queridos irmãos, pelos olhos da fé, você já pode começar a glorificar a Deus, porque você não está sozinho, você não está sozinha. Você pode começar a contemplar pelos olhos da fé a tua vitória. Por quê? Porque os anjos do Senhor, eles estão acampados ao teu redor, porque há um maior que está com você do que aquele que está no mundo. Então você pode, pelos olhos da fé, você já pode contemplar a tua vitória, porque você sabe que não está sozinho. Você sabe que nesta batalha você não está só. Há um Deus que está com você, há um maior que está com você. A palavra diz que se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? Deus está com você, o Deus Todo-Poderoso está com você, o Senhor Criador dos céus e da terra, Ele está com você, o Deus forte e poderoso, o Rei de Israel, Ele está com você. Por isso você não precisa temer, porque Deus, Ele vai intervir ao seu favor. Então, queridos, a visão espiritual, ela traz segurança, ela traz confiança, ela traz tranquilidade, ela traz calma, ela traz serenidade. Enquanto o moço do homem de Deus, ele estava ali todo desesperado, preocupado, sem saber o que fazer, com medo daquele grande exército, o homem de Deus, ele estava seguro, ele estava tranquilo, ele estava confiante. No meio daquela situação, ele disse para o seu moço, a primeira coisa: não temas. Você já percebeu quantas vezes a palavra de Deus diz para nós não temer? A palavra de Deus diz que há 365 não temas na Bíblia. Para cada dia do ano, Deus está dizendo para você: não temas, não temas. O Senhor Jesus, Ele disse ali para Jairo:
Quando chegaram ali com a notícia para Jairo, disseram para ele: olha, para que você enfada o mestre? A tua filha já está morta, a tua filha já morreu. Quer dizer, ó, não tem mais jeito, não tem mais solução, já foi, já era. Jesus disse para ele: Jairo, não temas, crê somente, e a tua filha será salva. Queridos, qual situação você está enfrentando? Não temas, não temas, não temas. Crê somente, comece a ver a sua vitória pelos olhos da fé, comece a contemplar a tua vitória, comece a se alegrar com a tua vitória, comece a viver a tua vitória, comece a andar pelos olhos da fé. A visão, ela traz a unção. Quando você começa a ter visão, a ser uma pessoa que anda pela fé, isso vai trazer a unção. O poder de Deus vai manifestar na sua vida. Amém? O poder de Deus vai manifestar na sua situação, como aconteceu aqui. O profeta Eliseu falou para eles: olha, não é essa cidade, nem esse o homem. Orou a Deus, falou: fere eles de cegueira. E de repente eles ficaram confusos. E o profeta disse: olha, me segue que eu vou levar vocês à cidade certa. E quando eles viram, estava dentro de Samaria. Então, queridos, a visão, ela atrai a unção. Amém? Se você for uma pessoa de fé, uma pessoa de visão espiritual, uma pessoa que começa a ver pelos olhos da fé, que começa a ver cada situação pelas lentes da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, o poder de Deus vai começar a operar na sua vida. Amém? O poder de Deus vai começar a mudar situações na sua vida, o poder de Deus vai começar a fluir na sua vida. Você vai ver grandes coisas acontecer, porque você está andando pela fé.